Olá, senhores. Boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a hora que estejam me ouvindo. Quem está vendo esse canal pela primeira vez, eu me apresento. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com a educação profissional de todos aqueles que têm uma topografia nos seus currículos. Vamos prosseguir a aula passada, né? Saudando os novos inscritos e acrescentando mais dados a esse nosso estudo de aerofotogrametria. Vamos, nesta aula, ver o desenvolvimento tecnológico da fotogrametria. Após a descoberta da fotografia, como também já vimos na aula passada, no início do século XIX, nas duas primeiras décadas dele, surgiram propostas para aproveitá-la nos dispendiosos levantamentos topográficos em 1840 na França. Os aparelhos ópticos mecânicos permitiram que os inúmeros cálculos matemáticos fossem resolvidos por eles. Os restituidores analógicos mostrados na aula anterior, naquela aula passada, permitiram a visão estereoscópica através de um par estereoscópico, ou seja, um par de fotografias com uma área comum, uma área de superposição entre eles. Cartas topográficas foram originadas com precisão surpreendente, num período de tempo extremamente curto comparado com o necessário que seria se elas fossem feitas por topografia clássica. Tais aparelhos necessitavam de técnicos em fotogrametria com treinamento específico profundo. Os do IBGE, grupos deles eram treinados em escolas no Panamá por instrutores americanos. E depois, esses técnicos replicavam os seus conhecimentos para outros, entre eles, o meu treinamento foi dado por eles. O trabalho de campo para determinar os pontos de apoio à restituição que era feita por aqueles aparelhos ópticos mecânicos foi enormemente facilitado pelo processo da fototriangulação analógica por faixas de voo, que adensava em laboratório os pontos determinados pela topografia no campo, em pontos, normalmente no início, no meio e no final da faixa de fotografias tomadas pelos aviões. Paralelamente, as câmaras aéreas eram fabricadas de modo que os negativos ou as fotografias tinham impressas nelas marcas fiduciais nos seus meios e nos seus bordos, que permitiam a determinação de um sistema de coordenadas fotográfico em laboratório. Então, a fotogrametria analógica, como vemos nesse gráfico aqui, ela teve o seu avanço assim já desde sempre, né, lá do século XIX, mas a partir de 1960, na década de 60, foi tendo um avanço muito acelerado, até que ali por próximo de 1965, perto de 1970, ela começou a declinar, porque começaram a aparecer a fotogrametria analítica, ali por volta também de 1965, e foi avançando lentamente. Essa fotogrametria analítica, ela se deve à invenção, né? Foi possibilitada pela invenção do computador nos anos 40. Foi quando iniciou-se a transformação dos processos fotogramétricos de então. A grande quantidade de cálculos resolvida pelos aparelhos analógicos mecânicos
passou a ser executada por computador. Já na década de 50, foram elaborados estudos nos Estados Unidos da América, onde isso já estava sendo testado. Criava-se então as bases da fotogrametria analítica. A partir de 1957, o finlandês Ukki Elava desenvolveu o conceito de restituidor analítico e, em 1976, foram apresentados os primeiros restituidores analíticos para o mercado. A fototriangulação em bloco foi concebida e os programas computacionais, um deles, muito usados onde eu trabalhei, chamado Ackermann, dado a esse geodesista alemão Ackermann, foi assim muito usado. A fotogrametria analítica foi avançando à medida que a analógica, né, ia perdendo campo, até que ali, já por volta de 1980, né, veio a fotogrametria digital. Ela surgiu assim nesses anos 80 e as imagens digitais foram a sua fonte de dados. A imagem digital pode ser obtida diretamente de uma câmera digital ou indiretamente através da digitalização matricial de uma imagem analógica, submetendo-a a um scanner. A partir de 1990, seu uso tornou-se crescente graças à capacidade de cálculo cada vez maior dos computadores e, da mesma forma, do processamento das imagens digitais, gerando grande volume de dados. Os aparelhos fotogramétricos foram se adaptando ao longo do tempo, aqueles analógico-mecânicos, né, sendo acoplados a eles sistemas de capturas de coordenadas naqueles modelos óticos, como nós já falamos na aula passada, de modo que ficaria assim um misto de fotogrametria semi-analítica ou fotogrametria apoiada por computadores. A saída desses dados dos restituidores analógicos e analíticos é digital, ou seja, em arquivos de computador, em geral em formato compatível com a variação dos programas de CAD, que é uma sigla em inglês de Computer Aided Design. Isso, até o momento atual, continuamos nessa evolução, à medida que a fotogrametria analítica decresce, assim, já em 2020, a fotogrametria digital vai em franco crescimento. Podemos resumir aqui essa fotogrametria que acabamos de ver, um resumo, dando os créditos aqui para o professor Jorge Luiz Nunes e seu orientando Silva, numa publicação sobre fotogrametria digital publicada pela UERJ em 2007. Está dado então o crédito. Nesse resumo, nós temos aqui, nas colunas, o tipo de a classificação, a classe de fotogrametria, né, dividida em analógica, analítica e digital, e aqui a entrada dos dados dessa, que seriam como os dados entram nesses restituidores analógicos para que se possam produzir, né, e serem tratados, produzir as cartas e serem tratados. Na fotogrametria analógica, a entrada é feita através de filmes tomados na época do voo, né, fotografias aéreas. Na fotogrametria analítica, da mesma forma, considera-se a entrada de dados naquela fotogrametria analógica, e na fotogrametria digital, a entrada de dados já é feita, então, pela imagem digital, as câmeras digitais. Ou então, essa entrada pode ser feita através da digitalização daquela fotografia analógica tomada, como vimos
para suprir os aparelhos óticos mecânicos, né, por scanners. O processamento desses dados de entrada, no caso da fotogrametria analítica, esse tratamento dos dados, ele é feito no próprio aparelho fotogramétrico, aquele aparelho eletromecânico, ele é que processa todos aqueles dados, ele é que resolve uma quantidade grande de sistemas de equações. Nós teremos oportunidade de ver ainda ao longo dessas nossas aulas, né? E dessa maneira da analógica. A saída desses dados na fotogrametria analógica é feita através de scribers ou fotolitos, né, para servir assim de dados para as gráficas produzirem a arte gráfica e a impressão das cartas. Ou então, quando são assistidas por computador, também essa saída de dados pode ser feita com auxílio desses softwares de computação. Na fotogrametria analítica, o processamento é computacional, né, aquele processamento de dados, as coordenadas dos dados são tomadas sobre ou os negativos ou os positivos na forma de diafilmes ou nas próprias fotografias reveladas numa base indeformável, e a saída de dados o produto dessas coordenadas, né, é feito também numa forma analógica, lá nos scribers, né, que são materiais assim plásticos, indeformáveis, em que os originais são produzidos ali e o original de impressão é preparado como nas gráficas fazem para fazer as plantas. E pode também essa saída ser assistida por computação. E o processamento também na fotogrametria digital, ele é computacional, como na analítica, e a saída também é totalmente digital, feita em modernas estações de trabalho com impressoras já construídas para esse fim. Vamos ver alguns conceitos básicos fotogramétricos para seguir o nosso estudo. Colocamos aqui um esquemazinho para vocês entenderem a questão da escala da foto, que nós temos aqui dois triângulos semelhantes, opostos pelo vértice, em que nesse triângulo menor aqui representa-se como se fosse o lado do negativo, aqui seria uma lente que pegaria as imagens lá do terreno. Esse negativo tem um lado que é projetado lá no terreno, o lado da foto, projetado no terreno, e quando se faz a revelação dessa imagem aqui no negativo por contato, obtém-se um diafilme ou uma fotografia em que ela tem a mesma escala do negativo, é chamada fotografia por contato. E aqui teria também a mesma distância focal. E essa fotografia, ela é tomada a uma distância, o terreno, né, está a uma distância dessa lente de H, que é a distância do avião ao solo, aqui, do centro óptico da lente ao solo. Isso aqui é chamada altura de voo. E aqui a distância focal, a fotografia se dá no plano focal, porque há uma desproporção muito grande entre essa distância focal e a altura de voo, de modo que, no caso aqui, é como se a lente, a objetiva, estivesse focada para o infinito e a imagem fotográfica, o plano focal, coincidisse com o plano imagem. Vemos então aqui, vamos ver o conceito de escala da fotografia. Então, uma fotografia aérea obtida por uma câmara fotográfica, chamada uma câmara aérea, que tem uma distância focal de 153 milímetros e a altura de voo H seja 1.224 metros,
A escala de foto, a escala seria então a razão de semelhança desses dois triângulos aqui opostos pelo vértice. A razão de semelhança deles é chamada a escala da fotografia. A razão de semelhança ali é a distância focal dividida pela altura de voo, colocando nas mesmas unidades a distância focal em 0,153 metros, altura de voo em 1.224 metros. Temos aqui uma escala na forma decimal, e aqui colocando na escala mais comumente usada, na escala fracionária, com 1 para numerador, o denominador da escala, então, é 8.000. Essa escala da foto, então, tomada dessa maneira, com o avião a uma distância aqui do plano médio do terreno, terá, então, uma escala média, de 1 para 8.000. É lógico que a escala, como nós vemos aqui, ela é diferente em cada ponto do terreno, porque a distância de cada ponto do terreno até a lente é diferente. Então, uma fotografia aérea, ela tem uma infinidade de escalas. Essa é uma das suas diferenças com um mapa ou uma planta. A planta tem apenas uma escala, mas a fotografia aérea, ela tem uma infinidade de escalas, dependendo da distância dos respectivos pontos do terreno até a lente. Mas toma-se, então, em relação à altitude média de voo, então essa é uma escala média, 1 para 8.000. Aqui L, sendo a largura, né, o lado da foto projetado no terreno, esse lado da foto, multiplicado pela escala, né, vai dar esse valor projetado no terreno. Normalmente, o lado dessas fotos tem 9 polegadas, que dá 23 centímetros. Multiplicado por 8.000 dá 1.840 metros, é quanto vale o lado da foto projetada no terreno. Isso, então, é um conceito básico de escala da foto muito usado. A superposição entre as fotografias aéreas. Quando se tomam fotografias aéreas num voo, há uma superposição chamada longitudinal, em que o avião, sobrevoando o terreno naquela altitude H, altitude média, ele bate, tem uma exposição aqui num determinado instante, e depois de uma distância chamada aqui B, um espaçamento B, uma outra exposição é tomada de tal maneira que haja uma área comum coberta por essas duas fotos. Essa área comum tem aqui uma distância que eu coloquei aqui da parte de superposição, chamada superposição longitudinal. Então, ao longo da faixa de voo, há uma superposição entre as fotos sucessivamente tomadas pelo avião. E há também uma superposição lateral. Então, o avião, ao completar uma faixa de voo, sendo uma área assim muito larga, que apenas uma faixa de voo não seja suficiente para abranger toda a faixa de terreno de interesse, o avião faz a volta e, depois de tomar uma faixa de voo, aquela faixa em que o lado da fotografia projetada no terreno, aqui colocado, aqui seria, aqui essa distância D, esse D aqui seria o tamanho do lado aqui no terreno, essa imagem aqui. E esse L aqui, então, seria a distância entre duas faixas adjacentes. Essa distância entre duas faixas adjacentes é projetada de tal maneira que haja uma faixa de terreno comum entre as duas faixas, uma superposição lateral, que aqui está representada pela letra X. Então, isso daqui é o que se faz para se garantir a estereoscopia entre toda a área coberta, assim como essa superposição longitudinal garante a visão estereoscópica de todo esse terreno comum, que está fotografado comum. Depois nós vamos estudar melhor esse fenômeno da estereoscopia. Então, L é a distância entre as faixas de voo. Esse D aqui, no caso, é o lado da foto projetada no terreno.
Aqui então está uma outra visão da cobertura aerofotogramétrica, em que nós temos duas faixas de voo aqui. Está aqui em inglês a primeira faixa, o avião vai tomando a primeira faixa, tomando consecutivamente as fotografias com superposição longitudinal, para garantir a superposição e a estereoscopia. Terminada aquela faixa, a direção do voo muda, ele faz a volta e começa a tomar as fotografias aéreas da faixa 2, de tal maneira que haja essa superposição entre as fotos da faixa 1. A superposição longitudinal, normalmente, é de 60% e a superposição lateral de 20% a 30%. Isso pode variar de acordo com a movimentação do relevo e com a finalidade da foto. Para ortofotografias, a superposição longitudinal pode chegar aí a 80%, quando vai se produzir um produto chamado ortofotomapa, que nós vamos ver esse conceito em outras aulas. Então aqui temos uma visão perspectiva, como já vimos, do avião tomando as fotos numa faixa de voo. E aqui o diagrama do projeto de voo em bloco, de um bloco de duas faixas. Os maiores problemas da aerofotogrametria, que nós podemos elencar aqui, seria: o primeiro seriam as datas diferentes entre a tomada das fotos, ou no caso de imagens digitais, se for o caso, ou da medição que se esteja fazendo nessas fotos e dessas imagens, e na restituição das fotos e imagens lá do terreno. Porque às vezes as fotos são antigas e as imagens, e pelo propósito da fotogrametria, né, que é produzir, obter medidas confiáveis nas imagens e nas fotografias, então essa confiabilidade fica sendo prejudicada se as datas forem muito diferentes e as fotos e imagens estiverem desatualizadas. Isso é um problema da aerofotogrametria. O segundo é a cobertura vegetal do solo. Em países tropicais, assim como o Brasil, o mapeamento do solo fica prejudicado pela cobertura vegetal. Então fica difícil de se capturar a imagem do solo natural quando há uma cobertura vegetal, porque nas fotografias aéreas ou nas imagens digitais, o que ficará registrado são as copas das árvores e não o solo natural. Um terceiro problema é a transferência das informações contidas nas fotografias aéreas, as imagens digitais ou os modelos digitais de terreno para as plantas. Raramente se faz essa transferência com uma completa exatidão, porque isso fica sendo limitado pela aparelhagem fotogramétrica usada. Quer dizer, quanto mais fielmente o aparelho fotogramétrico reconstituir aquela cena da tomada das fotos no instante, lá na hora do voo, quanto mais fielmente ele reconstituir aquela situação, mais caro esse equipamento fica. Então, equipamentos mais baratos não fazem essa transferência das informações, não vai ser tão exata quanto em aparelhos mais caros e sofisticados. Depende também da resolução do negativo, do tamanho do pixel lá na imagem, que captura essa informação lá no terreno. E no caso da fotogrametria digital, né, o caso também da semianalítica, as simplificações que se adotam nos modelos computacionais para que eles não fiquem tão pesados no cálculo computacional, na aplicação dos computadores, né? Isso é um problema. Outro problema é que a superfície da Terra não é plana e horizontal. Então, essa superfície é ondulada, é encrespada. Às vezes, o terreno movimentado, uma montanha, ela projeta a sombra, a sua sombra lá da montanha projetada sobre um vale, e isso camufla um pouco as imagens obtidas, e de modo que falseia um pouco a informação
a informação obtida, né? Então, ela realmente temos que lidar com esses problemas, né? E também as condições atmosféricas interferem na tomada das fotos ou das imagens digitais. Elas alteram a posição, a variação da direção e da velocidade do voo e da sua atitude, né? Da sua inclinação. Isso é um problema. O voo, a tomada das fotos é feita num ambiente real e o avião, às vezes, ele não consegue permanecer naquela direção fixa, ele entre uma tomada de foto, imagem, ele perde altitude, ele tem uma inclinação longitudinal ou transversal, ele tem um giro em torno do seu eixo vertical, isso tudo produzido por condições atmosféricas e a aparelhagem fotogramétrica e os modelos computacionais, eles são projetados para reconstituir essas anomalias que aconteceram na tomada do voo, para que as informações sejam feitas, sejam obtidas da forma mais exata possível. E por último, essas condições atmosféricas, eles continuam, né, interferindo na sua velocidade de inclinação, né? Já falei a vocês que os aparelhos ópticos mecânicos e os aparelhos computacionais permitem reconstituir isso. Então, um avião sobrevoando, para fazer a tomada da foto, ele sofre no meio ambiente ali variações, né, de movimentação aqui do seu eixo longitudinal, tem queda de asa, ele gira em torno do seu eixo de rotação, ele perde altitude. Então, essa reconstituição da posição do avião no instante em que a foto é tomada, isso é produzido, é conseguido através do que nós chamamos de apoio terrestre, quer dizer, pontos de coordenadas conhecidas no sistema de coordenadas aqui do terreno. E esse avião referido, o voo referido a esse sistema de coordenadas, né, através de coordenadas que podem ser obtidas por GPS modernamente, ou então antigamente por esse apoio terrestre, e com auxílio da aparelhagem óptico-mecânica. Então, essa atitude do avião, essas posições consecutivas, elas são determinadas e são mostradas ali quando o aparelho óptico-mecânico está pronto para fazer a restituição. E no caso da fotogrametria analítico-digital, então são os algoritmos matemáticos que permitem fazer essa reconstituição. E para isso é preciso ter sistema de coordenadas, né? Então nós temos sistema de coordenadas de pixel, sistema de coordenadas de imagem, né? Então lá na fotografia, imaginando aqui na fotografia, nós temos um sistema de coordenadas da imagem que é obtido através de marcas fiduciais impressas na fotografia, no instante da tomada da foto, são assim nos seus cantos, que permitem reconstituir esse sistema, essa origem de coordenadas aqui da foto, a origem de coordenadas da imagem. E tem também, depois na fotografia digital, o sistema de coordenadas de pixel, que é não no centro da foto, no ponto principal da foto, mas aqui num dos cantos da imagem. Nós vamos ver esses conceitos, desenvolver esses conceitos mais adiante. Temos aqui esse sistema de coordenadas espacial, né? Aqui, então, como se fosse uma fotografia tomada, aqui só o esqueminha, o esquema lá dela tomada. Aqui seria, no caso, o sistema de lentes, e aqui com o sistema de coordenadas espacial x, y e z aqui, reconstituído aqui no sistema lá do negativo, aqui no caso da fotografia, com aqui as suas marcas fiduciais, permitindo que o seu ponto principal aqui, a origem de coordenadas, fosse feita, e aqui a distância focal aqui que produziu, que conseguiu essa foto. E aqui o sistema de coordenadas do terreno, lá com x, y e z,
essas coordenadas ortogonais, em que esses ponto A aqui, que foi capturado pela imagem, ele está referido a esse sistema de coordenadas. E esse ponto imagem aqui, quando a imagem foi produzida lá no negativo, esse raio óptico aqui, ele atravessou o sistema de lentes e produziu uma imagem lá na câmera digital ou no sistema fotográfico. E isso aqui, essa imagem, então, está aqui na fotografia. Isso aqui é uma reta. Então, os aparelhos optomecânicos, eles produzem essa colinearidade, assim, ao serem colocados prontos para trabalhar numa operação chamada orientação interior e exterior, que nós vamos também falar sobre ela, em que esses raios ópticos aqui que formaram a imagem são reconstituídos lá naquela aparelhagem fotogramétrica, e na fotogrametria digital essa reta é produzida obrigando-se que esses pontos aqui do terreno, da foto e aqui do centro da imagem fiquem na mesma reta. Seria uma condição de colinearidade. E essa reconstituição da situação espacial do terreno fotografado ou imagiado no instante da tomada das fotos, ele então é feito, como eu já falei a vocês, por umas operações chamadas orientação. Essa orientação pode ser interior. Essa orientação interior, nós vamos ver, ela permite, através daquelas marcas fiduciais que são impressas no negativo, lá pela câmara aérea, no instante da tomada da foto, essa orientação interior permite que aquele feixe de retas, de raios luminosos que existiu no instante da tomada da foto, essa orientação interior reconstitui aquele feixe de raios perspectivos. E essa orientação exterior, então, ela vai fazer com que aqueles dois feixes de raios ópticos que existiam no instante da tomada da foto, numa foto e na outra foto, essa orientação exterior relativa vai fazer com que um feixe perspectivo fique na mesma posição relativa em relação ao outro feixe perspectivo. Os dois feixes perspectivos no espaço têm a mesma atitude, a mesma posição relativa. E essa orientação absoluta vai fazer com que aqueles dois feixes de perspectiva, os dois em conjunto, fiquem em relação àquele sistema de coordenadas terrestre. Fique numa posição absoluta, numa escala e posição e orientação em relação àquele sistema de coordenadas terrestres lá no terreno. Então aqui temos aqui no caso o avião, mostrando aqui esses graus de liberdade que o avião tem. Aqui no caso ele voando, ele pode girar aqui as asas podem girar em torno desse eixo de voo, que é chamado eixo X. Isso aqui vai ser chamado um grau de liberdade, produzindo um ângulo ômega. O avião pode girar em torno desse eixo Z. Isso aqui é um grau de liberdade, que esse giro vai ser chamado de capa. E o avião também pode girar em torno do eixo perpendicular ao eixo de voo, esse eixo Y. E essa queda de asa, então, nós chamamos de um φ, uma tomada, um ângulo φ que caracteriza aquela queda de asa, aquele movimento do avião em torno da asa. Isso tudo é reproduzido de uma maneira analógica pelos aparelhos restituidores optomecânicos, e isso é produzido, é reconstituído analiticamente, digitalmente, né, pelos modelos computacionais.
Então, a próxima aula, nós vamos continuar desenvolvendo esses conceitos básicos para construir esse edifício de conhecimentos para nós tomarmos, então, posse dessa aerofotogrametria, que é uma ferramenta muito importante para os engenheiros civis, cartógrafos, agrimensores, os topógrafos, os agrimensores, os hidrógrafos e para os estudantes das engenharias, até civil, cartográfica e, de agrimensura, né? Porque modernamente isso permite saber como é que as plantas são obtidas. Então, senhores, chegamos até aqui ao fim da nossa aula. Espero que tenha sido de agrado de vocês. Muito obrigado por tê-la assistido. E se gostaram, deem um like, compartilhem com seus colegas e para que nós possamos aumentar assim a amplitude e a visibilidade desse nosso canal, de modo que o YouTube possa aconselhá-lo e oferecê-lo a mais pessoas. Então, até a vista, pessoal!